tenho comunhão com Deus, mas ando nas trevas, sou um mentiroso. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por mais que alguém, irmão, te deseje o mal, eu disse isso lá hoje de manhã, você não pode entrar nesse jogo que o diabo quer que você entre. Qual a dificuldade do caminho estreito apertado? Você tem que amar seus inimigos, bem dizer o que vos maldiz e orar pelos que vos perseguem. Simples assim. Porque você é filho da luz, irmão. Então, cuidado com o laço do passarinheiro, para você não ser tomado por essa raiz de amargura aí, que Deus não autoriza. Mas ele está me desejando mal, mas você não deve fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa para você que eu disse lá hoje. Rapaz, tu acha na tua consciência que se tu estiver dentro dessa palavra, obedecendo essa palavra, vivendo essa palavra, o diabo não pode contigo não, irmão. E não há palavra nem ferramenta para prosperar contra tu, não. Isso é falta de conhecimento bíblico. Está lá Balaão e Balaque fala, amaldiçoa o povo. Eu vou falar o que Deus está mandando falar, amaldiçoa. Aí está lá vendo o povo de Israel. Aí ele começa a abençoar o povo. Aí Balaque enlouquece. O que você está fazendo, Balaão? Trouxe aqui para amaldiçoar. Como eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Meu Deus, como tem gente que não entende a Bíblia, meu irmão. Meu irmão, não há palavra contrária à tua vida se Deus tem um ministério para tu. Não há como reter a chamada pastoral de alguns aqui se Deus já determinou isso para você, meu irmão. Não há ferramenta que prospere contra a tua vida. Esquece isso, irmãos. Jesus enfrentou palavras o tempo todo dos fariseus. E ele nos deu exemplo de como enfrentar essa luta. Meus irmãos, nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos trouxe aqui. O anoiteceu porque Ele determinou isso. Amanhã o sol vai raiar porque Ele determinou. E você está com medo do quê? O que tem te afligido? Ele vai dizer, Jesus, olha só, eu sou a luz do mundo. Ele é. Não é o sistema. Não é figura A, figura B, não. É Ele que é a luz. E se essa luz estiver em mim, pastor Cleiton, eu vou brilhar. Eu vou brilhar. Por isso, quando você quer conhecer uma pessoa, os frutos me dizem quem é a árvore, irmão. Eu tenho dificuldade, como eu disse lá hoje. E digo aqui, eu já disse aqui. Eu tenho dificuldade de lidar com gente mentirosa. Tenho muita dificuldade, porque por trás de todo pecado tem uma mentira. Eu nunca vi uma classe tão mais mentirosa do que político. Se eles fossem como Pinóquio, o nariz dele tinha que fazer cirurgia todo dia. E aí ainda tem gente querendo dizer para mim, para botar esperança num bando de mentiroso. Ou seja, de um lado ou do outro. Não, não. A minha esperança é viva. Eu tenho algo a dizer para você. Ele intercede por mim e por você. Esse intercede está no presente. A obra de Cristo não acabou só lá na cruz. Ele está nesse momento intercedendo por cada um de nós aqui, ó, do lado do Pai. E se Ele é por nós, quem será contra nós, irmãos? E nós esquecemos que a nossa briga não são contra as pessoas, são o que o diabo usa para as pessoas tentar nos atingir. Mas o diabo tem seus limites. Ele teve que pedir para entrar nos porcos. Isso que eu falo, você tem que meditar na palavra. Ele teve que pedir para tocar nos filhos de Jó. Ele teve que pedir para tocar na vida de Jó, porque se o diabo tivesse solto e ele não está, um avião cairia aqui agora. Tem uns crentes ali cultuando, tomava o piloto, mas não, Deus está no controle. Nada pode contra a tua vida, que tu está na mão de Cristo, meu irmão. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, acalma o teu espírito aí, ó. Fala para ele ficar quieto. Eu gosto quando o salmista diz, acalma minha alma, aquieta-te, porque eu louvarei a Deus. Aí vem a paz, vem a alegria, vem coisas boas. Então vamos lá, o que é ser luz? Tem testemunhos na Bíblia aqui que permaneceram, estão aqui até hoje. Tem personagens aqui que entraram porque deram um bom testemunho. Vamos começar por Enoque. Esse homem viveu 365 anos. 365 anos, esse homem caminhou com Deus, criou tanta intimidade com Deus, que Deus o tomou para si. E o escritor de Hebreus, aí eu amo a Bíblia, amado, vai testificar quem foi Enoque. Antes de ser transladado, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Tem agradado a Deus? Tem vivido uma vida de oração com Deus?
de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe a luta que eu passo, mas todos os dias eu ergo um altar, aquele que pode tudo na minha vida, aquele que abre porta para mim, que ninguém poderia, aquele que me tirou do ventre da minha mãe, e me trouxe aqui para dizer para você, ele vive. Meus irmãos, o que está acontecendo? Esse homem andou 365 anos com Deus, tem agradado a Deus? Jesus subiu ao monte, passou a noite em oração. Tem orado na madrugada? Mas às vezes você vai na madrugada vendo vídeos que não deveria. Às vezes você fica até a noite assistindo seriados de fantasia. E aí está com a mente e o coração cheio das coisas do mundo e quer ouvir a voz do Espírito Santo. Não vai ouvir, enquanto você não aprender que tem que dobrar o joelho, orar aquele que pode te batizar com o Espírito Santo, orar aquele que pode te encher do Espírito Santo, olhar para aquele que pode tudo na tua vida, irmão. Esse é o nosso problema. Como tem sido difícil pastorear, irmãos. E está cada vez mais apertado. Eu sei que muitos aqui têm essa chamada, mas se prepara, porque você vai ter que ser um homem da madrugada. Vai ter que ser um homem de oração. Não tem como cumprir esse ministério, irmão, sem oração, sem chamada. Não tem, não tem. E aí Noé era um homem justo e íntegro. Mas, pastor, não há um justo nem um íntegro. Por que Noé era um homem justo e íntegro? Porque Noé andava com Deus. Quem são os seus companheiros? Ei, jovens, quem são aqueles que andam contigo? E quem são aqueles que fazem parte lá do teu mundo virtual? Eu lido lá com as doenças do mundo espiritual na vida do jovem, eu sei o estrago que tem feito. Eu estou lá. 25 anos nessa profissão, converso com os professores, o que isso tem feito na mente deles. Você não sabe o mal. Mas não é só deles, é dos adultos também, né? Quantos cristãos viciados em pornografia, hein? Vamos aí, Deus está falando aqui, e aí? Aí você quer ouvir Deus. Hã? Olha aí, meus irmãos. Nós estamos caminhando para algo terrível. E as pessoas não estão enxergando para onde estão indo. Mas Deus trouxe aqui hoje para falar contigo. Que Ele domina sobre tudo. E tudo está na mão dEle. Agora, só que interessante, quando Paulo vai colher a oferta lá de Coríntios para os pobres, algo interessante. Ele fala, Deus deu para vocês. Deus abasteceu o seu celeiro. O que vocês estão fazendo aí, vem da mão de Deus. E quando vocês fazem as boas obras, glorificam a Deus. E são dados graças a Deus pela submissão ao Evangelho. Irmãos, se eu dou algo para alguém, porque Deus me deu primeiro. Não tem que tocar trombeta, irmãos. Vem dele e retorna para ele. Ele te proviu para você prover aos outros. Ele providenciou isso. E aí eles perseveravam em quê? A igreja antiga. Irmãos, é primitiva. Eu não quero errar teologicamente com você. A igreja primitiva era perfeita, pastor João? Tinha problemas, como hoje nós temos. Tinham murmurações, contendas, litígio judicial. Tinha pecados de imoralidades terríveis. Tinha problemas nos casamentos. Tinha uma série de loucura. Tinha Ananias e Safira. Hoje não é diferente, irmão. Mas tinha um grupo lá, pastor, que queria viver o Evangelho. Sabia? E aí, é desse grupo que eu quero falar, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo sendo a principal pedra angular. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir das orações. Por isso que tem um café, como é o nome? Coinonia. Em cada alma havia temor, hoje parece que o temor a Deus acabou. As pessoas acham que pode esconder algo de Deus, não vai. Deus vai tratar com o seu pecado. Deus vai expor o seu pecado. E você vai ter um problema com quem nunca deveria ter, com Deus. E eu prego isso. Porque a doutrina do pecado vai ser pregada agora através do livro de Romanos. Paulo o tempo todo trabalha a doutrina do pecado ali, da salvação e justificação. Todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Olha que maravilha, hein?
Diariamente perseveravam nomes no templo, repartindo pão, de casa em casa comendo refeição, com singeleza de coração, louvando a Deus, cantando e caindo na simpatia do povo. Essa igreja era luz, irmão, brilhava. Está vendo aí? Essa luz brilhava. Acabei de ver um senhor que entrou ali. Ele veio aqui porque alguém testificou da igreja para ele. Olha que maravilha. Olha aí seu testemunho aí trazendo pessoas. Mas seu testemunho pode espantar as pessoas também, né? É os dois lados da moeda, né? Mas graças a Deus ele veio porque alguém testificou dessa igreja para ele ali, ó, está ali atrás. E dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja as pessoas. Gente, eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém. O Espírito Santo pode fazer isso. Às vezes a gente se esquece disso, por isso Paulo vai advertir eles. Olha, eu plantei, vocês estão aí discutindo Paulo, Apolo, Pedro. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso, nem eu que plantei, nem Apolo somos nada, quem é tudo é Deus. Simples assim, irmãos. A gente às vezes quer usurpar a glória de Deus. Aí você vê umas igrejas aí que tem a foto do digníssimo pastor da igreja assim, lá com a Bíblia. Eu falei, cara, olha aqui. Eu não vejo Paulo, Pedro fazendo isso. Mas o Senhor dessa igreja é Cristo e sempre será. Por isso que ela está de pé. E todos os dias no templo, de casa em casa. Agora, o que ensinar? Poucas pregações têm falado de Cristo. Isso tem me incomodado. Poucas. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus. Você tem que pregar Jesus, irmão. Porque Jesus é o libertador, é o salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz. Jesus é o libertador, Senhor e Salvador. Você tem pregado a Cristo? Para as pessoas? Ou métodos, ou doutrinas humanas. Eu tenho uma questão séria com a teologia de algumas pessoas por aí, algumas pregações. Ide por todo mundo, vai falar o próprio Cristo, fazer discípulos. Para quê, Senhor Jesus? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa igreja tem um EBD maravilhosa, está chegando mais professores, já dei a apostila para alguns aí, mas o que acontece? A grande comissão está aqui todo domingo de manhã, aleluia, glória a Deus. Certo, irmão Cida? A grande comissão está aqui todo dia de manhã, porque não é só você ir lá pregar para a pessoa se converter. Ela tem que ser discipulada, o grupo do ela aí, ó. Ela tem que ser doutrinada, ela tem que ser encaminhada no que Deus tem para ela. Viu, Douglas? Você está aqui para isso, para nos ajudar nessa tarefa. É isso aí, ó. É isso aí. E aí continua aqui, ó. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio. Rapaz, nós vamos ter surpresa no céu. Por isso que eu tenho cuidado quando alguém quer julgar algo precipitadamente. Cuidado, não fale de denominação. Toda denominação tem um convertido, tem um que nasceu de novo. Tem lá os nocegos, tem lá aqueles, sabe, que estão lá como carrapicho, mas tem os salvos lá e tu está falando da casa de Deus. Toda casa tem vaso de honra e desonra, então não faz isso não, irmão. Eu voltei lá naquela casa porque lá tem vaso de honra. Eu voltei lá porque tem pessoas até hoje lá que oram pela minha vida, edificam a minha vida. Eu voltei lá para dizer para aquele pastor, agradecer os 7 anos que eu passei lá. E fui abençoado lá, continuo sendo abençoado pelaquela igreja. Então, olha só que interessante, morava em Cesareia um homem, centurião da corte italiana. Esse homem orava de contínuo a Deus e fazia esmola aos homens. Secretamente ele fazia a obra. Ó, Maurício. Que maravilha, sem tocar trombeta. Aparece um anjo e fala, sabe o quê? As tuas orações entraram para a memória no céu. As tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E eu cito esse homem aqui hoje, que entrou nos oráculos de Deus para a eternidade. Qual tem sido a tua obra, irmão? Você tem orado pelas pessoas? Tem abençoado elas? Você tem realmente, quando Deus te toca a dar algo para alguém, você tem ido lá fazer isso? Ou você tem retido o que não é teu? Que se ele já mandou dar? A minha esposa sabe. De volta, o que você está fazendo? Deus mandou eu ir ali fazer isso. Vou lá e faço. Simples assim. Sem tocar trombeta. Deus vai te mostrar até quem você tem que dar e o que você vai ter que dar. Porque eu já fui abençoado através disso. Tanto dando como recebendo. Amém? Simples. O evangelho é simples. Nós complicamos o que é simples. Porque o nosso coração é enganoso. Aí eu morava na rua 3. Eu e a minha mãe era espírita, né? Eu vi a minha mãe tomar 1 litro de cachaça e quando o diabo saía do corpo dela, ela ficar em pezinha, boazinha. Eu vi isso com meus olhos. Eu vi minha mãe mastigar vidro, brincar com fogo, quando o capeta estava nela.
Mas Deus libertou ela, graças a Deus, em nome de Jesus. Aí eu morava na Rua 3, morava uma mulher na Rua 4. E essa mulher era da Igreja Batista. Olha que interessante, olha. E essa mulher orava por mim, eu nem sabia. Aí a mulher morre. Eu encontro com o Aile lá na DAP 3, do filho dela, e saúdo ele com a paz do Senhor, em plena DAP 3. Aí o Aile começa a chorar e fala: minha mãe orava por vocês de joelho, e eis aqui eu convertido. Aí o Aile partiu, Deus levou o Aile, foi lá na casa das irmãs dele e falei: olha, a oração da tua mãe ficou em memória diante de Deus. Hoje eu sou um pastor da Igreja Batista. Meu irmão, por que você não ora pelas pessoas? Em vez de maldizê-las, amaldiçoá-las, por que você não abençoa elas com a sua oração? Aquela mulher olhou para a minha família com um olhar de misericórdia. Aí eu fiquei sabendo que aquela mulher de joelho orava, ela nunca me tratou mal quando a gente ia na casa dela. Nunca nos tratou mal. Abria a porta da casa dela para nós. E depois a oração daquela mulher foi ouvida. E Deus me tocou a falar isso para você hoje. Então, meus irmãos, olha só, um homem chamado Ananias. Aí Deus vai falando quem foi luz, o testemunho e o legado. Ananias era um homem piedoso, tinha testemunho de todos os judeus que moravam ali, em Damasco. Qual tem sido o seu testemunho, irmão? Qual tem sido o seu legado lá no trabalho ou dentro da sua própria casa? Vamos aí, Deus está falando. Você não diz que é luz? Tomara que o seu testemunho seja como Ananias. Esse homem aqui, ó, que impôs a mão sobre Paulo. Seja como Cornélio, seja como Noé, seja como Enoque. Chegou também a Derbe. Quando Paulo chegou a Derbe, tinha um discípulo chamado Timóteo. Dele dava um bom testemunho todos os irmãos em Listra e Icônio. Qual tem sido o seu testemunho? Deus está falando aqui, irmãos, qual tem sido? De luz ou de trevas? De verdade ou mentira? Só uma das coisas que tem me incomodado, e eu comentei com a minha esposa: quebra de contratos. Eu nunca vi um país com tanta insegurança jurídica num contrato. Você contrata um pedreiro, ele, não todos, né? Mas ele tende a te dar um cano. Você contrata alguém para fazer uns móveis planejados na sua casa, ele pega o seu dinheiro e some. Ou aparece com material inferior, ou um trabalho terrível. A telefonia de celular fala: olha, eu vou te dar 500 megabits aí de internet aí a internet não pega nem na cozinha da tua casa. A Neoenergia agora tentou aí o mês passado: não, a tua conta vai vir online. Quando a minha conta vir online, meu Deus, a conta dobrou de preço. A CAES não passou, tem uma multa lá. O que mais quebra contrato é o próprio governo, o sistema. Mas a sociedade é governo, amém? Eu fiz um contrato com a pessoa, adiantei o dinheiro para a pessoa, e a pessoa não cumpriu a parte do contrato. Eu falei: não, tudo bem, eu não vou aí, o contrato está rompido, você não honrou o que falou. Não, mas você vem aqui e tentando me enrolar várias vezes. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu for no restaurante e for maltratado, e ele não prestar o serviço que deveria, eu não piso mais ali. Eu vou te dar uma lição. Falei para ela: se eu faço qualquer coisa e eu vejo que você está querendo me dar um golpe, alguma coisa, não tem mais contrato com você, mesmo que eu perca. E eu não fui mais lá. Está aqui o Pix, você está com algo que não te pertence. E aí, irmão, fui maldizer a pessoa, jogar praga nela, fui orar: Senhor, toca o coração dela. E eu vou falar para ela: ainda vou abrir mão de uma parte disso aí. Você só me devolve tanto da parte. Ela já me devolveu uma metade. E vai devolver outra metade. Mas eu dei uma lição para ela. Irmãos, cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com as promessas que tu faz, principalmente para Deus. Está lá, Eclesiastes 5. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, que Ele está no céu, tu na terra. Por isso, quando tu prometeres algo a Deus, e se Deus está te lembrando que você prometeu, cumpra. É melhor você não voltar do que voltar em cumprir. Então Deus está te lembrando. Se Deus está mandando eu falar aqui hoje, o que tu prometeu para Deus quando entrou nas águas batimais? Está aqui o batistério que vai ser inaugurado. Eita, tempo bom para inaugurar, hein, Dila? Já tem aí uns candidatos aí. Você prometeu o quê? Você entregou a vida para Ele. Você esqueceu disso? Olha o grupo Elo aí, estou ajudando vocês essa noite, hein? Você fez um compromisso de servir, não é? E agora? O que houve com isso aí? O que houve com aquela promessa? Que você fez para Deus. E lá no altar? Não, nós vamos até a morte, mulher.
Aí na primeira perrenga, não, nós não vamos até a morte mais não. Vocês estão rindo aí, mas a coisa está séria. Rapaz, meu irmão, cuidado. A gente tem que ter cuidado, irmão, com certas coisas que saem da nossa boca. Por isso o texto lá adverte. Qual será o seu legado? E aí, Filemon, está aqui, ó, Filemon, falando de Filemon. Filemon, o seu amor fala. As minhas entranhas, vai dizer Paulo, foram recriadas pelo teu amor. E pelo amor que você tem pelos irmãos. E aí, esse amor está aí dentro? Tem que fluir. Nós pregamos isso ano passado, foi uns aos outros, não foi? E hoje é frutificar. Esse amor tem contagiado aí? Aí vem a mulher amor. Aí vem o homem amor. Aí vem a ira. Aí vem a mulher amargura. Meu Deus. Cara. Meu Deus do céu. Eu sou tentado todo dia a discutir com alguém, que eu trabalho com um público. Mas eu já oro antes de chegar lá. E quando eu estou lá, eu estou no Espírito. Amém. Olha, minha menina é do 9º ano. A menina está no 3º do médio. Eu falei, o sistema está dizendo que é do 3º, senhora. Bem calmo. Aí um pai, não, minha menina é do tal ano. Aí eu falei assim, o sistema está dizendo que ela é de tal sistema. Então, sabe, as pessoas querem discutir, querem contender. Eu estou ali para atender e atender bem, amém? Para ser amável. E aí ele vai dizer aqui, ó, Gaio, todos dão testemunho de você até a verdade. Tem testemunhado a verdade? Como tu andas na verdade? E João vai dizer, nada me agrada mais do que meus filhos andar na verdade. Os quais têm dado testemunho do teu amor e da tua verdade. Tem vivido na verdade? Olha, eu amo a minha mulher, mas eu minto para ela. Eu amo ela? Lógico que não. Se a mulher ama o marido e mente para ele, ama ele? Lógico que não. 3 fundamentos você não pode tirar do amor de Deus. A verdade de Deus, que vai muito mais além do meu e do seu entendimento, porque ele amou pecadores como nós, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não pode tirar a verdade do amor de Deus, nem a justiça, nem a misericórdia. E tudo isso aí vai além do meu e do seu entendimento. Divaldo, alguém me machucou, me magoou. Irmãos, o que manda a palavra? Vai orar, vai reconciliar, vai amar, irmão. Ele manda você amar os seus adversários. Por isso que eu falo, o caminho estreito, a porta é apertada. Sabe? E aí você quer ir para a guerra, você quer ir para o embate. Quem gosta disso e fica aplaudindo lá de cima é o diabo. Olha lá, estão brigando. Estão discutindo lá. Está lá aplaudindo. Quando você deveria ter um sentimento contrário, algo contrário ao que você está fazendo. E aí tinha uma igreja que dava testemunho também, está aqui, ó. Vós, Tessalonicenses, se tornaram exemplo, modelo para os crentes da Macedônia e Acaia. E graças a Deus, alguns irmãos aqui são modelo e testemunho. Graças a Deus. E por vós repercutiu a palavra de Deus, não só na Macedônia, em toda a Acaia. E essa igreja, muitas pessoas têm vindo para cá, porque alguém tem falado, lá verdadeiramente eles pregam o evangelho, vivem o amor. Sabe, irmãos, que todos venham a ser o bom perfume de Cristo, no amor, da comunhão e da graça de Deus. Mas aí, nesse caminho todo, eu tenho uma advertência para tu. Eu falo isso com tristeza. Não brinca com o teu adversário não, irmãos. Paulo vai falar para ser revestido do poder do Senhor, da armadura de Deus. Quem pisa o diabo, a cabeça do diabo, é Cristo na minha e na sua vida, é a espada do Espírito, é a palavra que vai gerar o escudo da fé, vai te encorpar, te vestir de justiça e de verdade, é calçar os pés no caminho do Evangelho, e aí vem o capacete da salvação, tu está brindado para enfrentar ele. Não vai para essa luta desguarnecido não, irmão. E aí o que pode acontecer? Ai do mundo, isso é Cristo falando por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vier, que nenhum aqui seja pedra de tropeço, que ninguém aqui seja motivo de escândalo, irmão. Não dando nós, vai dizer Paulo, escândalo em coisa alguma, ele vai cumprimentando o que Cristo falou, para que o nosso ministério não seja censurado. E aí tinha um obreiro lá na igreja chamado Gildésio. Eu nunca vi um homem servir com tanto amor, com tanta graça. Sabe, irmã Natália,
Irmão Douglas era um obreiro aprovado. O zelo que ele tinha com a casa do Senhor, com as coisas de Deus. E eu falei isso lá hoje, e aquilo me marcou, até hoje fala comigo. Eu até brinquei com um pastor lá, né? Pastor Edivaldo, meu xará, né? Falei, rapaz, se eu tivesse mais uns 4 obreiros daquele, nós não tínhamos problema, olha só. O homem cuidava de tudo, o zelo, o carinho, irmão, pela igreja. Está lá na frente, ele recebia a gente, sempre passando a gente. Quando eu tive com Covid, ele foi lá na minha casa me visitar. Sempre que a gente me encontrava, a gente se abraçava. Mas a Covid levou aquele homem, mas o legado dele, o testemunho ficou. Aí eu virei para o pastor de volta e falei, graças a Deus que meus primeiros 7 anos foi com o senhor aqui, ó. Homem íntegro, reto, justo, no falar e no proceder. E ele falou lá hoje, pastor Edivaldo, é minha alegria que você saiu daqui, você frutificou. Mas a minha tristeza é que muitos caíram na caminhada. Muitos caíram, não queiram experimentar a queda, que talvez você não volte. E aí o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, vai orar, a oração do homem. Não seja envergonhado por minha causa os que esperam em ti, Senhor. O Senhor dos exércitos, nem por minha causa, sofram vergonha ou caiam os que te buscam. Você pode ser 2 coisas aqui hoje. Ou luz para brilhar aí fora e atrair as pessoas, ou você pode ser uma pedra de tropeço, irmão. De escândalo para o evangelho. Estamos indo para o final. Quantos podem dizer isso aqui essa noite? Olha o que Paulo vai dizer, o que aprendestes de mim, recebeste de mim, ouviste de mim, viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Quantos podem dizer isso? Deus está falando aqui. Você quer ser luz? Sede meus imitadores, vai dizer Paulo. Por que, Paulo, sou imitador? Porque eu sou de Cristo. Ele toma para si e já eleva para Cristo. Sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Aí o padrão é alto, sabe, Fran? Eu quero olhar para o irmãozinho do lado, que é fraquinho, que vive caindo. Aí eu não quero olhar para o padrão que eu tenho que andar, que é Cristo. O padrão é Cristo. O padrão de amor é Cristo, Marlos. O padrão de relacionamento entre pai e filho é Cristo. O padrão de relacionamento familiar é Cristo. Itamar, o padrão é Cristo. É Ele, meu irmão. Ele é a régua, o prumo. Você passa nesse prumo? Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Ele vai falar algo lá, no final do capítulo 5 aqui. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está. O padrão é alto. Mas por misericórdia nós alcançamos esse padrão. É por graça. E aí, meus irmãos, porque eu vos dei exemplo, ele foi exemplo, para que assim nós façamos. Agora vamos entrar onde Deus quer selar. Sabe a cereja do bolo? Aquela parte que todo mundo quer do bolo? Por que Deus te trouxe aqui hoje? A mensagem praticamente você compreendeu, luz e trevas. Nós não somos trevas, amém, Douglas? Somos luz. Mas por que Deus te trouxe aqui hoje? Sentou você nessa cadeirinha confortável, lá também arrumaram, lá os bancos é junto. Eu acho até melhor aquela ideia, sabe? Que mesmo um irmão não gosta do outro, mas senta apertadinho, aí fica lá, sabe? Não, eu estou aqui, não, aí cruza, aí tem que cumprimentar, porque tem que cruzar, né? Tem que cumprimentar. É maravilhoso, sabe? Aquelas cadeiras coladas, sabe? Estava lá, sentei. Mas olha só, o que eu tenho visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Como tem sabedoria na palavra de Deus? Meu Deus, tem sabedoria. E o pastor falava lá de a gente aprender por observação. Eu sempre falo para as pessoas mais íntimas, principalmente parente meu, tá vendo aquele exemplo lá, não faça. Está vendo aquilo lá? Não é melhor a gente falar para o nosso filho isso? Está vendo aquilo lá, meu filho, minha filha? Não faça. Porque se fizer, está vendo o aluno? Você não senta perto desse aluno aí, não. Eu já conheço ele, não quer nada, você senta perto daquele, que aquele é estudioso, aquele quer alguma coisa, esse aqui não quer nada. Aí você vai dando um conselho por observação, tá bom. Eu entro no ônibus, está todo mundo ligado, mas não muitas vezes, sabe, Douglas, em Deus, em outra coisa. Até umas senhoras de idade, e estão lá, e aquele negócio no ouvido, né? Aí um dia o ônibus entrou ali, e o ônibus parou de uma vez, a gente foi para lá, para cá, o que houve? O motorista buzinou, um jovem, Maurício. Os fones no ouvido, celular aqui, ele foi andando. Entrou ali no balão, e o cara ia matando ele, o cara meteu o pé no freio.
Aí quando eu vi a cena, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele só fez assim pro motorista e continuou. Aonde eu quero chegar? Aí no ônibus ninguém conversa com ninguém mais, ninguém cumprimenta ninguém mais, está todo mundo. Isso quando não está, alguns no Tigrinho já, 5h40 da manhã, eu nem conhecia aquilo, os colegas lá jogando. Aí eu falei, por isso que eu fiz aquelas bolinhas coloridas, aqueles negócios lá, isso é Tigrinho. Eu falei, Aí estão lá no Tigrinho, mano, lá, ó. Já 5h30, 5h40 da manhã, tentando ficar rico com o Tigrinho. Rapaz, o diabo segue, irmãos. Aí quando não é isso, você faz uns camaradas lá com uma foto de mulher nua, sabe? Aí eu estou lá vendo aquilo, e na escola, eles vão entrando na porta da escola, eu falei, aí muita gente, né? Aí ele está lá com fone, vem lá. Ô rapaz, aí ele continua, que ele não está me ouvindo, o som você já viu, né? Acho que muita gente vai ficar surda aí um pouco tempo. Aí ele está lá. Aí rapaz, aí ele olha, aí eles vão tirando, aí já estão treinados, eu só faço assim, ó. Ei, moça, guarda o celular. Não, tio, só mais um pouquinho. Guarda. Proibido na escola, graças a Deus. O que acontece com tudo isso? Rapaz, tem umas reuniões lá e eu falo, o auditório é ali, você pega para a esquerda, vai assim e dobra, tá bom. Aquela porta, você acha que a pessoa vai acertar o caminho? Aí o dono, só o Devaldo, manda eles lá para o auditório, eles estão indo para outro lugar. Eu falei, chefe, eu estou tentando. Aí chega um comando lá, você põe o rosto, tem que dar vez para você passar na catraca. O menino vem e puf. Eu falei, amigão, olha pro tio. Olha pro tio. Aí, fica verde aqui, você passa. Aí passa. Meu Deus, aí eu vou conversar com os professores. O que está acontecendo com os alunos? Vocês estão conseguindo ensinar eles, seu Edivaldo? Quem é professor que levanta a mão? Está fácil ensinar? Cara, a mente das pessoas estão, e de adulto também. Gente, as pessoas, se você não está observando isso, gente, o mundo, as pessoas não estão mais conseguindo discernir direita e esquerda. Eles não estão conseguindo observar comandos simples. O que acontece com tudo isso? Eu observando isso, dificuldade de entendimento. Falta de atenção, déficit de atenção, dificuldade de entender e discernir comandos simples. Tem mãe lá que fala para o filho 3 vezes antes de sair do carro. Tem uma menina lá que o nome dela, eu acho engraçado. A mãe fala com ela no carro, fala. Quando ela sai, a mãe fala. Aí ela não quer ouvir a mãe. Ei, olha para cá, o comando é esse. Aí, meu Deus, aí eu brinco com ela. Você ouviu? Você ouviu aí? Mas eu entendo por que a mãe faz isso. Não consegue seguir uma linha de raciocínio lógico. Prova de redação é um terror, né? Retrocesso no conhecimento e no saber. Gente, é só você ouvir as músicas que esse povo ouve, os programas que eles veem. Aquilo é coisa para retardado mental, irmão. Se você assiste esses programas aqui, me perdoe, você tem que se converter. Um país onde milhões param para ver Big Brother, tem algo errado. Carnaval, aquelas músicas de idiota, vai para a direita, filhinho, vai para a esquerda. Cara, que bando de gente, o que está acontecendo com esse povo? Dá uma baixadinha, sobe de novo. Meu Deus. E o cara fica rico cantando pam, 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 pam. Eu falei, meu Deus, nem letra tem, é pam, 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 pam. Tem algo errado, irmão. Isso aí só mostra que as pessoas estão ficando burras, estão ficando cegas, surdas, e tudo que é porcaria faz sucesso. Pelo amor de Deus, gente, que mundo é esse também, gente? Nós não podemos nos conformar com isso, irmão. Dificuldade de concentração. A prova começa 8 horas. Aí 2 horas da tarde o pai chega, eu estou atrás de tal aluno. Eu falei, calma aí. Rapaziada, tal aluno está aí? Está em sala ainda. 90% acabou a prova. Tem um aluno lá que você tem que dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem que dar 8 horas para ele conseguir, para conseguir entender um ponto e uma vírgula. Gente, tem algo errado. Vocês não estão observando isso? Bloqueio da meditação e do desenvolvimento do pensamento. As pessoas não conseguem pensar mais, vão no automático. Rapaz, nem dia de domingo eu tenho sossego com aquele Shopee na minha rua, moço. A mulher lá hoje, fulano, o que está acontecendo na rua? Não, uma Shopee chegou lá, meu Deus do céu.
Gente do céu, dificuldade de interpretação de texto, porque não se lê mais. Aí eu encontrei uma menina, olha só como é que Deus opera. Eu encontrei, vocês 3 jovens aqui, olha que maravilha. Eu encontrei uma aluna que falou assim, olha bem para o tio aqui. Falou assim, tio, eu comprei 4 livros ali. Eu vou estar de férias, vou estar lendo o livro. Olha aí, vai estar lendo. Ei, vai ler, pessoal. Ó, a dica, vai ler. Edilene, tira os celulares, vão ler na série. Bíblia, somente Bíblia, uns livros bons, viu? Aí olha só, dificuldade na comunicação escrita. Rapaz, eu estou vendo o fim da caneta, irmão. Aí sabe aqueles textos? Você, VC, o português está sumindo. A língua mais bonita do mundo está desaparecendo. Perda de discernimento, de raciocínio lógico. O que acontece com tudo isso, pastor Edivaldo? Presas fáceis para o diabo, né, irmãos? Massificação de pensamento, manipulação de pessoas, escravização. Irmão, você vê cada golpe aí, você pergunta, mas quem caiu nesse golpe aqui? Foi uma criança? Não, foi um médico. Quem caiu nesse golpe aqui? Não, foi um advogado. Um advogado? Caí numa lábia dessa? Caiu. Eu falei, cara, eu conversei com um pai de aluno lá, da época do Avestruz Master. Ele falou, Divaldo, quase que eu perco 700 mil, porque médico, colega meu estava investindo, advogado. Aí eu falei, eu vou investir. Aí Deus me tocou assim. Aí eu comprei um apartamento simples aqui na Asa Norte. Mas teve um colega meu que perdeu 1 milhão na Avestruz Master. Aí a minha pergunta na época era, já comeu carne de avestruz? Alguém aqui já comeu carne de avestruz? Já comeu? Mas quanta quantidade assim, mais ou menos? Muito pouco. Como é que você vai ficar rico vendendo avestruz, carne de avestruz? Irmãos, então tem coisa que é só a lógica de você pensar, que você vai ver que o troço é furado. Mas aí, irmão, aí os golpes são o mesmo. Mas aonde eu quero chegar para você? O diabo chegou ao entendimento das pessoas. E nós, Marlon, não podemos viver isso. Nós somos chamados para viver Cristo e a palavra que é luz. E agora, olha só que interessante. Sabe por que eu estou em pé? Eu falei lá hoje na igreja. Por que eu estou em pé ministerialmente, caminhando ainda dentro da igreja, estou dentro da igreja? Aqui é que vem a cereja do bolo agora. Para quem você está olhando, irmão? Para quem você está olhando? Vou dar um tempo para você refletir. Para quem você está olhando mesmo, de fato, hein? Eu estou em pé, irmão, porque eu tomei conselho disso aqui, ó. O Hebreus vai falar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque quando eu olho para ele é diferente. As coisas mudam. E aí, continua. E por que olhar para Deus? A Bíblia vai responder. Olha o Salmo 36. Porque em ti está o manancial da vida. Está olhando para o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Está olhando para a luz? Toma esse conselho aí. E aí Isaías vai dizer, olhai para mim. Ele nunca está dizendo, olha para o sistema, olha para A, olha para B, olha para irmãozinho. Não, ele vai dizer, Deus vai dizer, ele mesmo vai dizer, Deus, olhe para mim e serei salvo. Todos os termos da terra. Por que olhar para ti, Senhor? Porque eu sou Deus. E não há outro. Para quem tu está olhando, irmão? Sabe por que eu venci muitas vezes na minha vida? Que eu tomei posse disso aqui. Por mais que as coisas vinham na minha vida, as lutas, seja no trabalho, seja no meio da minha parentela, eu olhava para aquele que pode todas as coisas na minha vida. Eu perseverei nele, irmãos. É para ele que você tem que olhar. E aí, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Olha só. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Os meus olhos, continuamente, é uma ação contínua. De continuidade, ele não está dizendo, os meus olhos olharam ontem para o Senhor, os meus olhos vão olhar para o Senhor. Um conselho para mim e para você, os nossos olhos estão continuamente no Senhor Jesus. É nele, meu irmão, esse é o nosso problema. Não há comunhão entre as trevas e a luz, porque Deus fez a separação. E esse olhando em Hebreus também é contínuo, olhando, eu sigo olhando. A pergunta é, para quem você está olhando? Para quem? Aí preparei essa palavra, estou encerrando aqui, para o louvor, se quiser vir, pode vir, vai ter um louvor aí, certo? Aí, olha só que interessante, eu estava lá e acordei 2h50 da manhã.
E Deus me deu uma visão de que tinha um auditório lotado e tinha alguém com microfone com a mensagem do mundo, uma linguagem do mundo. Mas aí um senhor tomava aquela palavra, aquele microfone, e vinha com a palavra do alto, de cima. Aí eu acordei e fui orar. Senhor, o que quer dizer essa visão? Se coloque em pé em nome de Jesus. Senhor, o que quer dizer essa visão? E o arauto, na visão, ele proclamava assim: vocês estão surdos? Vocês estão cegos? Vocês têm ouvido e não ouvem? Vocês têm olhos e não vê? Porque o mundo não aceita um Criador, não aceita um Senhor soberano que criou todas as coisas. Mas eis aqui uma igreja que reconhece tudo isso que eu estou falando. E aquele auditório estava cheio. E o arauto proclamava: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração outro dia, Salmo de Davi, uma noite mostra sabedoria outra noite, e o apóstolo Paulo completando o que Davi falou, porque os atributos de Deus, desde o princípio, desde a eternidade, porque os atributos invisíveis de Deus, o Deus eterno, assim como o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se vê e claramente se reconhece pelas coisas que estão criadas. Por isso o homem será indesculpável. Não vai ter argumento daquele dia: Senhor, eu não sabia da tua existência, tu não contemplaste o sol? Eu não sabia da tua existência, tu não contemplaste as estrelas e a noite? A natureza me revela a Deus, irmãos. Amanhã vai amanhecer porque Ele determinou que o sol faça isso. O mesmo Deus que dá ordem ao universo é que pode dar uma ordem a teu favor essa noite. O mesmo Deus que criou o mundo através da sua palavra, é através dessa palavra que pode ressuscitar sonhos na tua vida, restaurar seu casamento, restaurar seus filhos, trazer você de volta ao manancial da vida, trazer você de volta à luz e não às trevas. Nós somos filhos da luz, irmão. Eu quero dizer algo para você: feche seus olhos, medite nisso. Se há alguma raiz de amargura aqui, irmão, e nós temos pregado isso nessa igreja, temos advertido você, isso contamina você, isso contamina as pessoas, isso não provém de Deus. A amargura não faz parte da vida de um cristão, irmãos. Nós estamos aqui para amar, para nos abraçar. Nós estamos aqui para fazer a obra daquele que nos chamou para uma boa obra, que preparou uma boa obra para que nós andemos nela, irmãos. Não há comunhão, irmãos, entre a luz e as trevas. Você é filho de Deus, você é filho da luz. Por isso, irmãos, que a tua vida seja uma carta escrita pelo teu Espírito Santo, que as suas atitudes e ações sejam guiadas por essa palavra que é luz, que você venha brilhar aí fora, como diz o texto: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras que vêm de Deus, e tudo que você faz aí é para glorificar Ele. Deus, eis aí a tua igreja, Pai. O Senhor falou com cada um de nós aqui essa noite, Deus, sobre ser luz e sobre ser trevas. Ficou claro aqui nessa pregação, Senhor, que há uma escolha que devemos fazer, a atitude que devemos tomar. Senhor, nós não podemos viver como eles vivem aí fora, Senhor. Eles estão dormindo o sono da morte. Eles estão a passo largo, Senhor, da condenação eterna. Eles estão a passo largo, Senhor, meu Deus, da escravização total, Senhor, das suas vidas, pelo inimigo das suas almas, das nossas almas. Mas aqui estão os filhos da luz, Senhor. Que essa igreja, Senhor, e cada um aqui, seja verdadeiramente luz aí fora. Que seus casamentos brilhem, que suas atitudes e ações sejam de misericórdia e de amor. Que verdadeiramente, Senhor, aonde eles estiverem, que eles sejam mansidão, que eles sejam humildade, que eles sejam reconciliação, que eles sejam homens e mulheres de oração, pelo seu local de trabalho, pelas pessoas que lá trabalham com ele, pela rua onde eles vivem, que eles sejam, Deus, o seu bom perfume,
o perfume da salvação, o perfume da cura, o perfume, Senhor, que exala o teu amor, Senhor. Que eles venham exalar a tua paz onde eles estiverem. E assim verdadeiramente, Senhor, serem filhos da luz. Ó Deus, eu oro por aqueles que caíram, Deus, tanto dessa igreja como na outra onde eu congregava. O Senhor tem poder para trazer eles de volta. Se há mães aqui com filhos, ó Deus, e estão orando por eles, que continue orando, porque aquele que pode todas as coisas, pode restaurar essa vida, pode fazer tudo de novo, pode reescrever essa história, Pai, porque o Senhor tem poder para isso. Eu sou a prova viva, Senhor, que o Senhor pode resgatar, Senhor, da escuridão. Eu sou a prova viva, Senhor, que o Senhor pode transformar uma família que está em trevas em luz. Eu sou a prova viva que o poder de uma oração, de uma serva, de uma justa, porque o Senhor tornou ela justa, pode muito em seus efeitos, Pai, porque eu sou o fruto de uma oração, Senhor. Por isso, ó Deus, que nós vamos viver uma vida de oração. Orar pelas pessoas, Senhor, bendizer as pessoas, abençoá-las, Deus, amá-las, perdoá-las, para assim darmos frutos, Senhor, de eternidade, de amor e de perdão. Eu te louvo, Deus, por essa palavra. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Deus abençoe a sua vida. Você é luz, meu irmão, você é luz.